Boa noite a todos. Esta é mais uma APROSIM, Prática Interassistencial Planetária do Cidadão Multidimensional, 11 de setembro de 2023. Meu nome é Carlos Menezes e hoje nós realizamos a APROSIM. A APROSIM, que é, como eu já disse antes, uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial à distância. Ela é realizada toda segunda-feira, às 18h50. Desde 2002, temos mais de 20 anos com essa prática. Você também pode se tornar uma mini peça no Maxi Mecanismo Interassistencial de Auxílio nas reorganizações extrafísicas, né? Para isso, você vai entrar na nossa lojinha Evoluap, certo? Onde você vai poder comprar dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica. Aí você vai poder participar na segunda-feira, né? Conosco dessa prática energética. Temos mais de 30 cursos na nossa lojinha Evolua App. Temos aqui o nosso portal único digital PUD, onde você dê pausa aí onde você está e você clica aqui através da sua câmera, você vai apontar para cá e vai ter acesso à nossa lojinha. E aí você poderá escolher entre vários cursos que temos, livros que temos, tá, sobre conscienciologia. Às segundas-feiras, nós colocamos uma frase no nosso grupo e discutimos, né, com os aproximadores. Aproximadores, termo dado para aqueles que participam às segundas-feiras dessa prática energética, né? Então, vale lembrar o caso da resolução salomônica inevitável, de que no meio está a virtude, onde agente demais é natural que os holopensenes sejam acotoveladores. Contudo, olhe lá, não queira seguir na base dos cotovelos às cotoveladas. A paradiplomacia é a base irrecusável e insubstituível da abertura do caminho evolutivo. Os acordos não podem ser esquecidos em quaisquer conflitos interconscienciais do Léxico de Ortopensatas, que é esse compêndio de livros escrito pelo professor Valdo Vieira, que foi o propositor, né, da Conscienciologia. Vamos dar alguns avisos antes de passarmos à parte dos relatos, né? Já falei do nosso portal único digital PUD. Aqui você vai poder ter acesso à nossa Evolua App, nossa lojinha com nossos produtos. E aqui está a chamada para o terceiro CIPA 2024, Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, né? A se realizar em Jundiaí, São Paulo, em setembro. Você clica aqui no QR Code com a sua câmera, dê pause aí, aponte a câmera do celular para cá e saiba tudo do que é necessário para mandar o seu artigo sobre conscienciologia, ok? Nessa quinta-feira, novo curso no projeto Conscienciologia no Cotidiano, tá? É o curso de Paradiplomacia, tá? Essas aulas são semanais, não tem pré-requisitos, serão nos dias 14, 21 e 28 de setembro. O investimento é R$ 68, o QR Code, assuntos a serem tratados nesse curso de Paradiplomacia. Diplomacia, paradiplomacia, autocompromisso pela paz, desenvolvimento da pacificação íntima, autopacificação teática, consim pacificadora, lição de fraternidade e líder para diplomata. É um curso excelente, mais um curso da nossa plataforma EAD, né? Participe conosco toda quinta-feira, entre 19 e 21 horas acontece este curso. Este é o momento onde nós fazemos nossos relatos, né? Tanto o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, os que estão presencialmente na nossa sede, quanto que estão remotamente, como o meu caso e de outras. Nós vamos aguardar um segundo e logo, logo o pessoal de Jundiaí, São Paulo, vai trazer seus relatos primeiro. O que são os relatos? Nós estivemos conectados no mesmo horário, entre 18h50 e 20 horas e 5 minutos. E agora nos reunimos para essa reunião em videoconferência para gravarmos sincronicidades, fenômenos que possam ter acontecido, saída do corpo e outros, né? Vamos chamá-los já já, só um instante. Ok, pessoal, os nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo, vão fazer os seus relatos agora. Tânia, vocês podem assumir aí?
Ok, olá pessoal, olá Carlos, olá todo mundo aí, boa noite. Boa noite. Na preparação, eu cheguei bem cedo, fiz uma boa preparação, aliás, fiz duas vezes, né? Antes e depois, quando foi o início mesmo da aproximação. O arco eu troquei com a Vali, eu senti uma energia que saía em jatos da minha mão, elas entravam pelo frontal, descendo até os pés, fazendo um circuito. Eu pedi que fosse que levassem, né, essas energias onde ela mais precisasse naquele momento. E eu senti muito fraternismo, uma energia muito gostosa. Recebendo também energias quentes, fraterna, envolvendo todo o meu sono. Gratidão, Dani. Foi muito bom. O pilar se formou como se fossem dois pilares, um dentro e um fora. E era assim como se fosse um grande abraço para todos os assistidos e nós, os aproximadores, tanto os presenciais como à distância. Nas centrais, eu pude perceber cada central, a sua energia, fiquei na exteriorização, pude perceber muitas cenas, pessoas, vozes, tudo assim, muito tumulto também. No bolsão, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, em especial ao Brasil. Eu também coloquei, né, lá na Procim, nós colocamos o Rio Grande do Sul e Marrocos, né, devido ao terremoto que aconteceu. No quadrante vieram novamente, né, para exteriorizar bastante energia para todas as pessoas que estão precisando de assistência. Exteriorizei para a minha oficina, que é o meio ambiente, e o planeta, né, como um todo. Aí, novamente, é muito choro, tumulto, vozes, cenas, muitos assistidos passavam por aqui, e fiquei assim, só exteriorizando. Hoje eu me comprometi com a Amparo de só exteriorizar, que eles levassem onde fosse mais necessário. Fiz uma boa desassim, estou bem, agradeço a todos, uma boa semana. Obrigada. Carlos? Oi, tranquilo. Passar para a Valéria. Joia. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1, eu me preparei tranquilamente, o campo estava assistencial e estava muito tranquilo. Na fase 2, ao receber o arco da Tânia, me senti muito bem, tive um bem-estar bastante grande e eu me descoincidi, depois de um certo momento eu voltei assim, e já logo ela já desassimilou. Ao eu aplicar, minhas mãos esquentaram e eu senti elas pulsarem suavemente e eu exteriorizei as melhores energias para a Tânia. Na, na fase 3, eu já me descoincidi, não tive percepção. Foi assim pela fase 4 e fase 5. Fiquei bastante desconhecida e só exteriorizei energia e coloquei todos os assistidos em oficina e foi isso. Mas foi muito bom estar aqui presencialmente. Boa noite a todos, boa semana. Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá. Vou falar só das etapas onde eu tive alguma percepção que eu registrei. No arco voltaico, quando eu estava recebendo as energias da Berenice, eu fiquei descoincidida, percebi ativação do meu frontochakra e pinicação na minha narina direita. Quando eu fui exteriorizar para ela, que foi uma coisa muito curiosa, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de sensação, é de que a aplicação do arco durou assim segundos, 5, 10 segundos.
começou e acabou. Eu fiquei descoincidida enquanto eu estava fazendo a aplicação na Berenice, e eu nunca tinha percebido isso. Foi a primeira vez. No campo energético para-rebornológico, eu descoincidi logo de início, idem para a fase 4, e na fase 5, eu me descoincidi, mas eu me lembro de terem vindo muitas frases passando por mim o tempo todo, e vi muitas crianças pequenas, elas estavam limpas, mas o olhar delas era um olhar diferente, eu não sei se de tristeza, eu não consigo dizer agora o que era. E elas estavam com fome. Elas olhavam para mim como se estivessem esperando comida. Pareciam aqueles passarinhos que ficam no ninho esperando a mãe voltar com comida, com o bico aberto. Foi isso, eu estou me sentindo muito bem, grata pela companhia de todos hoje. Um grande abraço, boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, ao chegar aqui no aproximário, eu senti já o cardíaco muito ativado, bastante ativado mesmo, e muito calor. Então, nessa fase, eu tentei instalar EV, esse tipo de coisa, mas, assim, o cardíaco estava me atrapalhando, estava, assim, de tanto que estava pulsando. Eu comecei a sentir uma eletricidade interna, tudo isso na fase 1, né? E eu comecei a ver luzes no teto do aproximário, branca e violeta. E aconteceu uma coisa que eu nunca senti, que eu comecei a sentir como se fosse um inseto, uma teia de aranha que vinha do meu lado esquerdo, nas minhas costas, sobre a minha pele. Ele vinha da frente e descia pelo meu braço esquerdo e voltava. Eu até passei a mão para ver se era alguma coisa, não era nada. E eu tinha a sensação ele andando sobre, embaixo da minha blusa e sobre a minha pele, né? E foi assim que eu terminei a fase 1. Na fase 2 do arco voltaico, eu estava na poltrona e eu só exteriorizei, não troquei com ninguém, né? Mas eu senti ainda muito calor, muitos bocejos, uma sensação de flutuar e a presença do amparo. Na fase 3 do campo energético, começaram a vir muitas pessoas, muitas cenas passando rapidamente, muitas vozes, muitas conversas, eu não sou capaz de me lembrar. E essa sensação do lado esquerdo, que ainda permanecia, começou a diminuir a partir aí dessa fase. Eu entrei na fase 4, acompanhando as conexões bem de longe. Eu via muitas luzes, violeta, branca, e rostos passando, e cenas passando, e eu vi uma moça cantarolando e tocando uma espécie de harpa. Não era uma harpa, era um instrumento que eu não conheço, mas parecia uma harpa. Eu entrei no bolsão, o campo aí ficou gelado, e eu comecei, desculpa, enviar energias ao planeta, minha oficina, e eu senti muita, eu descoincidi bastante e exteriorizava bastante pelos palmochakras. E ainda continuavam muitas conversas e muitas cenas passando, né? Eu terminei bem, me sentindo agradecida por poder participar, tá bom? Por aqui terminou, viu, Carlos? Nós terminamos aqui, tá? Ah, tá ok, então. Obrigado aos nossos aproximadores na Jundiaí e São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. O Fernando e a Cíntia podem trazer seus relatos? Boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite. Tá só eu hoje. Ah, ok. Bom, logo no início eu senti o campo, até um pouco antes, assim, eu percebi que já teve uma intensificação aqui no campo, e na primeira fase, né? E aí no arco voltaico recebendo do Fernando, eu percebi que teve um processo no holochakra de realinhamento, e aplicando nele, eu percebi assim um movimento diferente dessa vez, assim, que eu não tinha percebido ao aplicar o arco voltaico no Fernando. Foi bem interessante.
Aí na fase do pilar, na fase 3, eu percebi que ficava formigando e dando muita pontada no meu pé esquerdo. É uma sensação assim que eu não tinha percebido até então, mas dava umas fisgadas muito forte no meu pé, no calcanhar. E o campo assim girava intensamente, o pilar, eu percebi que estava tendo já bastante movimentação. Aí na próxima, nas conexões, eu tive assim bastante descoincidência e eu não consegui fazer uma percepção assim das mudanças dos campos, mas deu para perceber que estava bem intenso. E aí eu tive muita descoincidência depois também no campo, no último campo, na fase 5, e percebi assim que estava um campo aqui, pelo menos aqui, né, com a gente, assim, eu estava muito descoincidida e um movimento muito intenso de assistência. E nessa fase, eu percebia também que assim, tinha algumas situações bem diferenciadas aqui no campo, aqui em casa hoje. Eu não sei se tem a ver, né, pelas questões familiares, mas eu percebi que estava muito mais intenso. Quase que eu não ouvia assim as vozes, a Tânia falando, né? Eu fui assim, eu fiquei mais desconhecida o tempo todo do que com a percepção. Acabei bem, tô bem, assim, fiz a desassimilação boa. Tô grata por mais uma assistência, gente. Boa semana. Obrigado, Cíntia, pela participação, tá? Manda um abraço para o meu amigo Fernando. A Obrigada. Cris pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, na primeira etapa, eu percebi o campo mais tranquilo. No arco com a Andrea, ao receber, eu percebi uma grande expansão do meu campo. E ao exteriorizar, luzes verde e lilás ficaram no campo dela. E também, assim, muito rapidamente, eu ouvi um som de uma orquestra, mas sabe assim, quando você tenta perceber que música que é e daí sumiu, foi bem rápido. Na frase 3, eu sintonizei com todos e com o aproximário da CIPEC. Eu percebi o campo azul com muitos amparadores e também vieram os assistidos. Eu não vi, mas eu senti as energias dos longilíneos. Na fase 4, que me chamou a atenção foi na Central Extrafísica de Energias, que eu me vi sobrepairando o velório municipal e exteriorizando energias. Na fase 5 também muita exteriorização de energias, vieram novamente os assistidos. Assim, curiosidade, hoje meu nucal ficou pulsando muito durante toda a atividade. Eu tive uma boa desassim e é isso. Estou bem, boa semana a todos aí, obrigada pela participação. Obrigado, Cris. Uma boa semana para você também. A Andrea pode trazer seus relatos. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Era umas 5 horas eu movimentei minhas energias, daí eu fiz o exercício da respiração e eu achei estranho porque quando eu respirava e eu puxava o ar e depois era para soltar para a boca, né? Mas eu puxava o ar pelo nariz e vinha pelo meu ouvido. O ar da respiração saía pelo ouvido direito. Na primeira fase, eu vi os aproximadores numa ponte pêncil, tentando se equilibrar. Só que 3 caíram dessa ponte. Na fase 2, eu aplicando na Cristina, veio na minha cabeça paz e equilíbrio. E eu recebendo, eu senti uma luz que vinha assim para mim e senti também um amparador com ela. E depois veio na minha cabeça umas pedrinhas azul
sabe? Daí eu vi assim, mexendo com umas pedrinhas. Eu não sei que pedra é essa. É umas pedras azul índigo. Isso. Na fase 3, apareceu uma porta e em cima da porta tinha um sino que ficava tocando. Daí essa porta abriu e eu vi um monte de concierges passando por essa porta. E em volta dessa porta tinha tipo sabe aqueles trilhos de trem? Redondo e girava esse trilho em volta dessa porta. Depois eu vi era um padre, mas ele estava perdido, ele andava para um lado, andava para o outro, com aquela batina de padre mesmo. Depois eu escutei um cachorro latindo, ele latia, e daí o vizinho do lado aqui estava hoje muito barulhentos. Aí eu exteriorizei para eles. Aí no fim da Procin, aí ficou tudo quietinho, mas eles estavam bem agitados hoje, bem barulhentos. Na fase 4, na UFIEX, eu vi um gancho bem grande e aí eu me descoincidi. E parece, se eu não me engano, esse gancho pegava umas consciências, mas eu estava descoincidida. Na central de energia, descoincidida ainda, é, eu eu vi um lugar, eu fui em algum lugar, era tudo branco, mas era lindo de ver tudo branco, mas aquele branco mesmo. Depois eu vi uma luz branca também lá no alto, parecia ser um portal. Só que eu não conseguia passar nessa luz. E ela era aquela luz branca que se expandia assim. E eu não conseguia. Aí alguém falou assim: deixa eu ver seu coração. E daí falaram assim: você não consegue entrar. Na central da fraternidade, descoincidida ainda, perto dessa luz, falou que um dia eu conseguiria. Na Central da Verdade, não tive para-percepções. Nos planetas, eu vi um ser estranho, orelhudo, e a orelha dele fazia assim, parecia que com um gafanhoto verde, sabe? E ele ficou olhando para mim. Daí eu fiquei desconfiada, assim, eu falei, vou jogar energia nele para ver se é mesmo um extraterrestre, e era mesmo. Daí ele ficou olhando para mim, depois ele deu um sorriso. Nos evoluciólogos, eu vi um monte de pé, só o pé. E os amparadores estavam olhando para todos os pés, mas meu pé não estava junto. E eu não sei por que eles olhavam pé por pé, sabe? Tinha umas 13 pessoas, mas eu só via os 13, 12 pés. E na serenosfera, eu vi o meu chakra umbilical, ele girava de um lado, girava do outro, sabe? Eu via a bolinha assim girando. Fase 5, eu exteriorizei para minha oficina da saúde e depois que eu comecei a Procin, teve mutirão de cataratas para os idosos, foi dado uniforme para as crianças da escola municipal daqui, e o prefeito foi para São Paulo, atrás de verbas, e ele diminuiu 15% do salário dele e de mais uns vereador, parece. Exteriorizei para o meu grupo Karma Familiar, para todos aqui, para o meu quadrante, a África, também para o Rio Grande do Sul e para Marrocos, e depois eu exteriorizei para a geografia da Procin hoje.
Daí eu vi uma criança numa tragédia. E ela chorava, chorava, tinha uns 9 anos. Eu peguei na mãozinha, eu chamei, peguei na mãozinha dessa criança e andei um pouquinho até perto de um homem. Aí a criança viu o homem e eu saí. Ela ficou olhando assim para trás, eu, tadinha. Depois eu vi um cachorro. O cachorro ele estava amarrado numa árvore e tinha um potinho de água e do lado um pote vazio. Parecia tudo os ossinhos dele de tanta fome que esse cachorro tava. E era um lugar super deserto, sem acesso nenhum a ninguém. Daí o meu amparador falou: fique sossegada, que a gente vai resolver isso aí. Pode ficar sossegada, que o cachorro vai ser atendido. E depois eu vi um homem com uma sobrancelha peluda olhando, ele ficou só olhando para mim. E depois eu vi um outro homem andando, só que ele estava invisível, eu via só o chapéu andando assim. Daí ele sentou num banco de cimento, ficou olhando também para mim. E depois falaram assim, que data que é, que dia que vai ser, qual é a data? Só isso, eu escutei isso. E depois, por último, eu vi umas moças, eu acho que era egípcia, elas eram, porque elas usavam umas roupas chique daquela época, com os colar, brinco, assim, estavam dançando. Foi isso. Boas energias a todos, boa semana e boa noite. Obrigado, Andréa. Boa semana para você, pela sua participação aqui conosco. O Israel pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Boa noite. Fase 1, senti dificuldade em circular energia pelo laringo e pelo cardíaco, inicialmente. Depois veio um EV muito agradável e, exteriorizando, eu juntei todo o nosso aproximário. Recebendo do Gotardo, eu senti choques intermitentes no peito do pé esquerdo. Isso persistiu por um bom tempo. E, por fim, energia chegando pelos meus braços. Aplicando, eu senti uma coisa que eu não senti há algum tempinho já, que é os palmos chakras sendo massageados. E é interessante que desde o início até exatamente o final do arco voltaico, os cachorros aqui latiram muito. Terminou, eles pararam. No pilar, uma conversa, um diálogo, alguém falando de alguém que ajudou a fazer a estrada, depois essa pessoa falou que fez a estrada sozinha. E depois desse diálogo, eu senti um incômodo na cabeça do lado esquerdo. Nos planetas irmãos, eu dei uma desconhecida. Nas demais fases, sem percepção. E no bolsão, eu apaguei o bolsão todinho, todinho, todinho. E voltando apenas com a chamada para desassim. Foi isso. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Obrigado, Jean. Boa semana para você. As melhores energias. A Virgínia e o Walter. Olá, boa noite. Boa noite. Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma e, com isso, a instalação do EV foi muito fácil e muito potente. No arco voltaico, recebendo, eu sentia banhos energéticos, mas alguns banhos eram muito quentes e outros muito gelados, mas todos agradáveis. Aplicando, eu tive a percepção da força do campo energético que ficava em volta da cabeça do Walter. Também percebi banhos energéticos. No pilar, eu inicialmente fiz o pilar individualmente e depois esse pilar se ampliou e eu me conectei a todos os demais participantes. Nas conexões, na OFIEX eu senti muito frio, aqui está bem calor, mas o campo ficou muito gelado
muito forte e comecei a perceber muita exteriorização de ectoplasma e descoincidência, e ficou assim em todas as conexões. No bolsão, eu mentalizei os pedidos de assistência da noite, outros pedidos de assistência que vieram para mim. Também exteriorizei para mim oficina, para o meu quadrante e depois para todas as necessidades de assistência aí que estariam no campo. Terminei muito bem, muito agradecida. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Então, para mim, assim, a fase 1 foi bem tranquila, foi bastante fácil movimentar a energia. Já coloquei os pedidos de assistência já na fase 1. E na fase 2, aplicando o arco voltaico na Virgínia, como sempre, eu pude perceber a Dimener, né, em toda a cabeça dela sumia, ficava só o campo energético, e a cabeça dela, às vezes, oscilava muito. Quando ela aparecia, ela oscilava bastante. Recebendo o arco voltaico da Virgínia, eu senti um fluxo bem forte de energia, bastante agradável, me senti muito bem. E na fase 3, na formação do pilar, ele se formou de uma maneira bastante lenta, foi feita a conexão com todos os aproximadores, tanto o intrafísico como o extrafísico. E na fase 4, na UFIEX, né, grupal, eu exteriorizei bastante energia para as consciex em assistência, e nas demais fases eu me descoincidi bastante, permanecendo até a fase 5, exteriorizando bastante para a minha oficina, para o meu quadrante, e desassimilando de uma maneira bastante eficiente. Terminei bem, agradecido, e desejo a todos aí uma boa noite, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, Walter e Virgínia, por sua participação. Creio que eu sou o último. Então, hoje eu entrei na Aprocin já meio cansado, dia puxado, eu apaguei. Na fase 1, muita descoincidência, os estados vibracionais. Na fase 2, eu senti muita leveza quando a Márcia aplicou o arco em mim. Descoincidência, uma sensação boa. Aí eu realizei o arco nela, meio que apagando, meio que vindo, com muita intensidade. Na fase 3 não ouvi nada, na fase 4 eu ouvi a serenologia, eu ia e vinha, sentindo o corpo descoincidido, estados vibracionais, né? O tempo passou muito rápido. E na fase 5 aí eu ouvi o comando do bolsão. Quando eu ouvi, aí eu foquei na minha oficina da saúde, foquei no meu quadrante, né? E é interessante que é assim, né? Eu tenho a impressão que não trabalhei, porque fiquei dormindo apagado, e agora estou inteiro, estou me sentindo muito bem, porque eles, né? Dá uma enxaguada, você se sente super bem. Eu estou com a consciência pesada aqui, mas tudo bem. Mais alguém lembrou de alguma sincronicidade, percebeu? Alguém lembrou de alguma coisa quando os outros falaram? Tânia, vocês aí. O que nós percebemos que houve muitos apagões, É, não foi só você. é. Muita gente apagou, descoincidiu também. O que eu senti, que eu comentei aqui com as meninas, é que assim, hoje a impressão que dava é que era mais exteriorização mesmo, não precisava ter muitas percepções, era Aham. se comprometer a exteriorizar bastante energia. Foi o que nós percebemos aqui. Ah, ok, obrigado, Tânia. Os demais que trabalharam remotamente, alguém lembrou de mais alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Eu exteriorizei também para Aham. para todas as famílias que nesse horário estão unidas, porque trabalha, não fica junto. Então, como eu percebi que a família do lado aqui estava agitada, daí eu exteriorizei para ter paz, assim, nesse horário que a família se reúne à noite para assistir uma TV, assim, e Isso. também eu exteriorizei para todas as famílias dos aproximadores, consciens e consciex. Ah, obrigado, André. A palavra ainda está franqueada? Alguém quer perceber alguma coisa? Sincronicidade? Lembrou de algo? Se não, Eu só achei diga. interessante, rapidinho,
Quando a Andrea falou do gancho, né, parece que teve algum tipo de assistência através de um gancho, isso me chamou a atenção, porque em um dado momento eu tive uma percepção, assim, de, tipo, as consciências subindo, assim, sabe? Várias consciências. Eu não sei se era por gancho, mas eu tive, assim, me chamou a atenção quando ela falou disso. Só Ah, isso. obrigado. Obrigado, Cíntia, pela colocação. Eu sempre comento que a APROCIN, ela é 12 horas antes, ou um dia antes, e 12 horas depois. Aí eu lembrei que ontem me veio a inspiração, eu falei, vou começar a fazer a palestra, Virginia, do final do ano, né? O desenvolvimento do parapsiquismo através da TENEPS. Tá pronta, já fiz tudo, já coloquei, foi vindo as inspirações e tal, só falta gravar, né? Então eu acho não, é o campo da APROCIN que a gente tem que aproveitar antes e depois da realização da APROCIN. Mas bora falar da conscienciologia no cotidiano, Virginia, por gentileza. Então, essa semana a gente tem início da primeira aula de mais um curso, né, do projeto Conscienciologia no Cotidiano, e dessa vez o curso vai ser sobre paradiplomacia. Esse curso vai falar muito sobre a paz, a autopacificação, o trabalho da pacificação entre os grupos, entre as pessoas, no planeta, né? Vamos falar muito da questão da fraternidade, quem é o líder paradiplomata, como a gente deve investir nisso, né? A importância da pessoa que se predispõe a trabalhar com a paradiplomacia para ajudar na reurbanização do planeta. Então, vai se montar, a gente entende que nesse curso os campos energéticos que vão ser montados vão ter essa qualidade de pacificação, né? Então, a assistência vai ser muito direcionada a isso. Eu acredito que será um curso muito assistencial e com assuntos muito profundos, e a gente convida todo mundo aí a participar, fazer parte com a gente. A frase enfática de hoje já deu uma introdução aí, né, na paradiplomacia, que é um atributo, né, indispensável, né? Então já tem aí uma introdução no curso de quinta-feira com a frase enfática de hoje, É uma né? E olha que sincronicidade, muito bom. interessante, porque esse caderno ele é feito um ano antes, Um né? ano antes, E, exatamente. a frase de hoje é justamente sobre a paradiplomacia, que é o curso que começa na quinta-feira. Então, uma sincronicidade fantástica aí. É. Vai aparecer na minha palestra no final do ano, né? Já que fui eu que coloquei a frase lá, vou colocar essa Tá vendo? sincronicidade também. Pessoal, uma boa semana para todos. Até quinta-feira no curso de Paradiplomacia. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.